Chegou o momento de nós meditarmos na palavra de Deus e hoje nós vamos ler a palavra de um profeta, Jeremias, chamado de o profeta chorão, bem no início do seu ministério, já no capítulo 2. Deus usa a boca desse profeta para chamar o seu povo de volta para si e lembra do tempo que o povo era fiel a Deus. Vamos ver a palavra do Senhor, então, escrita por Jeremias, que diz assim: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? Aqui o Senhor fala duas coisas. A primeira, ele faz uma afirmação, dizendo que ele se lembrava do tempo que Israel, que a nação, era comparada a uma jovem, a uma noiva que amava o seu esposo, que amava o seu noivo, o seu namorado, que tinha um coração cheio de paixão pelo Senhor. Porque os profetas especialmente usavam muito essa figura da noiva representando o povo de Israel e o Senhor. E esse relacionamento de noivado, de namoro e de casamento. No Novo Testamento, nós vemos o segmento, a continuação dessa figura. E aí agora não mais um povo, não mais uma raça, não mais uma religião, mas os filhos de Deus como igreja do Senhor Jesus. Não uma igreja denominacional, mas a igreja de Cristo, aquela que é unida pela mesma fé, pelo mesmo batismo, pela presença de Cristo, a crença, o crer no Jesus Cristo ressurreto, naquele que precisa estar e ter a primazia no nosso coração e estar em primeiro lugar, aquele que precisa ser aceito, recebido como Senhor. Esses que assim o fazem se tornam filhos de Deus e se tornam igreja de Cristo. E aqui então Deus fala com o seu povo através do profeta, dizendo: eu lembro de quando tu eras apaixonado por mim. E o Senhor nos encontra também hoje dizendo: houve momentos, talvez na sua infância, talvez na sua juventude, que você cria em Deus, você acreditava no Senhor Jesus, você ouvia as suas histórias e aquilo enchia o coração de saber dos milagres que Jesus fazia, que estão escritos na sua palavra. E às vezes muito pequenos nós temos contato com isso na igreja e temos uma fé, as crianças têm uma fé tão linda. E aqui o Senhor diz: eu lembro desse tempo, da sua vida, mas o que aconteceu que você se afastou de mim? E você começou a andar atrás de ídolos. E essa palavra é para nós hoje também. Que muitas vezes tivemos momentos que conhecemos o Senhor, que ouvimos falar dele, que demos um passo na direção dele, mas retrocedemos. Nós começamos a achar que não era bem assim, ou talvez algumas decepções com as pessoas chegaram até a nossa vida. E eu queria falar ao seu coração, você que está me assistindo, que talvez já foi uma pessoa mais chegada a Deus e tem se afastado. E o Senhor pergunta: por que você fez isso? Tem pessoas que conheciam o Senhor e de repente deixaram de caminhar com Ele e começaram a andar atrás de ídolos, que podem ser realmente estátuas de barro, pessoas que tomaram o lugar do Senhor, ou talvez uma separação, um divórcio, uma outra família, um encanto ou um desencanto, não sei, que te afastou de Deus. Mas tudo que nos afasta de Deus é pecado. Tudo que atrai a atenção para um outro foco, que não Deus, é um ídolo. E aqui diz que esses ídolos, eles são nulos, eles não podem nada, eles nos afastam de Deus e eles querem a destruição, levam a destruição da nossa vida e levam
a nossa própria nulidade. Faz com que nós sejamos nulos. E eu acho essa palavra tão triste, porque a nulidade me dá a impressão de um vazio extremo, de uma escuridão extrema e solitária, um lugar que eu tenho a impressão que ninguém quer estar. E os ídolos levam a isso, a essa nulidade de vida, onde tudo que talvez você faz e você pensa que está fazendo algo de bom, isso acaba se tornando nulo, isso não produz efeito bom nenhum, às vezes nem mal, mas acaba naquele vazio. E esse vazio eu converso com pessoas que vivem nele e eles às vezes até apontam e dizem, está aqui, ó, bem aqui no meio, bem profundo, bem lá no fundo, e parece que não tem fundo, parece que está se caindo em queda livre e nunca vai chegar ao fim. Não tem um fundo, e isso é muito ruim, é um sentimento horrível, é realmente um sentimento do afastamento de Deus, do seguir, servir, considerar, fazer parte da sua vida, deixar entrar na sua vida algo que te afasta de Deus. E isso é terrível, porque a Bíblia nos ensina que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Mesmo assim, Deus continua com a sua mão estendida, Deus continua te presenteando com dons, com talentos, os quais Ele não retira de ti, como muitas vezes nós fazemos, né? Nós às vezes ameaçamos Deus, né? Deus, se tu não fizer isso para mim, eu não vou mais te dar o dízimo, não vou mais na igreja, eu não vou mais fazer isso, eu não vou fazer mais aquilo. Mas Deus não é assim. Ele diz que aquilo que Ele dá, Ele não quer retirar. Aquilo que Ele presenteia é realmente presente. Ele não vai lá atrás para pegar de volta. Então essa mensagem hoje é para você que já conheceu a Deus. E hoje nós vemos nas nossas igrejas uma rotatividade tão grande de pessoas que entram e que saem. E às vezes nós nem chegamos a conhecê-las verdadeiramente. E talvez você seja uma delas. E eu quero te dizer, o que aconteceu para você deixar o caminho do Senhor? Volta para Ele. Aqui o profeta está dizendo, eu me lembro do tempo que você era meu. E você me seguia até no deserto. Mas aqui até lá no deserto que não tinha nada. Uma terra que não se planta, que talvez não poderia produzir nada. Lá você ainda me seguia, estava comigo. Tinha a alegria do Senhor, porque estar com Deus é assim. Independe de a gente estar vivendo uma fase boa da vida. Independe de a gente estar passando por momentos bem altos, bem gloriosos, bem bons. Quando a gente está com o Senhor, a gente está feliz em todos os momentos. A gente vê sentido na vida, a gente vive uma vida cheia, não esse vazio, não essa nulidade, cheia de alegria, cheia de amor, cheia de graça, cheia de esperança, mesmo no momento da maior dificuldade, da maior tristeza até. Lá a gente encontra forças de alegria para sorrir, para trazer uma palavra de esperança para o outro e para viver isso verdadeiramente. Porque nós não estamos aqui para fingir. Nós que somos de Cristo, não acrescenta nada fingir que tudo está bem. Às vezes as coisas não estão bem, às vezes as coisas vão mal, mas nós não perdemos a esperança, mas nós não perdemos o foco de amar a Deus, de se deixar ser amado por Ele, de deixar que Ele guie os nossos caminhos. Ao contrário, às vezes nas maiores dificuldades são as nossas maiores experiências. Quanto maior o sofrimento, mais perto a gente sabe que o Senhor está de nós, mais certeza a gente sabe que Ele sustenta a nossa mão, o nosso pé no caminho certo, no caminho dEle, no caminho que Ele traçou para nós. Que às vezes é um caminho bem difícil. Ele nunca prometeu que o caminho ia ser plano e fácil. Ele disse, olha, o caminho é estreito, mas eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E assim o Senhor também está contigo. E Ele quer caminhar contigo. Se você se desviou pelo caminho, eu quero te dizer hoje, volta para o caminho de Deus. Volta para a igreja do Senhor, para junto
da noiva de Cristo, porque essa noiva, ela ainda tem manchas no vestido, ela ainda tem rugas na sua roupa que precisam ser arrumadas, mas é a noiva de Cristo. E quem somos nós para dizer que ela está errada ou que nós não precisamos dela? Então nós precisamos da igreja. A igreja é falha, eu sei que ela é. Ela machuca muitas pessoas e em alguns lugares até abusa das pessoas, manipula. Mas procure uma igreja onde a palavra de Deus é pregada, onde se vive uma vida simplesmente com o Senhor, tentando chegar mais perto de Deus, tentando adorá-lo em espírito e em verdade. Esses lugares existem, eles estão aí, você precisa achá-los. Às vezes nós achamos que está tudo errado mesmo e não tem nenhuma igreja certa. Realmente, não tem nenhuma igreja certa, mas existe sim uma igreja invisível, uma igreja de Cristo, uma igreja que não é denominacional, uma igreja que você pode fazer parte. Então, consagre o seu coração ao Senhor. Consagre a sua vida a Deus. Volte para os caminhos do Senhor. Volte a ler a palavra de Deus e deixa Deus falar contigo. Procure um povo que está buscando sinceramente o Senhor. Esse povo existe. Existe em Criciúma, existe em todos os lugares. Deus é tão maravilhoso que Ele nunca deixa a sua igreja morrer completamente. Sempre, em todo o tempo da história, nós vamos ver na história de Israel que um remanescente fiel, pequeno, sempre permaneceu com o Senhor. Se a gente olhar as igrejas do Apocalipse, a gente vai ver aquela igreja, aqueles dentro da igreja que não contaminaram as suas vestes, que foram brancas, lavadas no sangue do Cordeiro, não contaminaram as coisas desse mundo. O remanescente fiel permanece. Sejam deles. Fica esse desafio para a sua vida. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, nós sabemos que não somos perfeitos e somos cheios de falha. Nós sabemos que como igreja, muitas vezes nós, às vezes até chutamos pessoas para fora, mas nos ajuda, Senhor, agora a acolher. Ajuda esses que estão lá fora, porque lá fora também não estão bem. Que possam voltar para o caminho do Senhor, que possam se humilhar perante a Tua poderosa mão, não perante os homens, mas perante o Senhor, e voltar para Ti, a buscar, ó Deus, estar junto com aquele remanescente fiel que o Senhor tem aqui, nessa cidade de Criciúma, nas cidades ao redor, nesse estado. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua igreja nunca pode ser aniquilada. Ela, por mais perseguida que tem sido por toda a história, o Senhor sempre conservou, milagrosamente, um remanescente fiel. Nos ajuda, Senhor, me ajuda a ser sempre parte desse remanescente. Ajuda o meu telespectador que talvez está machucado, ferido, e ser machucado e ferido pelos irmãos de fé é tão dolorido. É pior do que por um irmão de sangue. Senhor, mas nos ajuda a perdoar e a voltar a fazer parte do corpo de Cristo. Nos ajuda a fortalecer essa igreja, ó Deus, para que ela seja realmente efetiva onde ela está e ela possa ser, ó Deus, um luzeiro, um farol, para que muitos possam ali se sentir acolhidos, amados e bem perto de Ti. E é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vem para junto do Pai. Deus te abençoe.